Alô, o meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Terapia com Filmes e hoje vamos falar do filme Good Will Hunting e neste episódio vamos fazer um breve resumo do filme e perceber o que é que ele nos pode transmitir e, como já sabem, o que é que podemos também aprender com ele. E como eu vos digo sempre, deixem nos comentários quais é que seriam os filmes que vocês gostariam de ver por aqui, as vossas opiniões sobre este filme, sobre outros filmes. O que é que vocês acham que nós poderíamos aqui discutir sobre este assunto? Deixem as vossas opiniões, eu espero poder contar com a vossa participação. Muito obrigada mais uma vez e vamos lá partir para o resumo deste filme que nós vamos falar. O filme retrata uma personagem principal que é o Will. Will é um pré-adulto que está ali na fase final da adolescência, adultez, portanto estamos a assistir aqui à mudança para aquilo que será a vida adulta. E aquilo que acontece no filme é que o Will é retratado como tendo algumas dificuldades, por exemplo, sociais, emocionais, e isto vai estar relacionado com aquilo que nós, ao longo do filme, fomos descobrindo sobre a sua infância. Portanto, aquilo que nós vamos ver no filme é a história de alguma forma contada em relação àquilo que são os seus atuais comportamentos e o porquê desses comportamentos existirem. Portanto, aquilo que acontece é que o Will teve uma infância, entre aspas, triste, no sentido em que não experienciou algumas questões que seriam importantes para o seu desenvolvimento emocional, por exemplo, foi vítima de maus tratos, foi vítima de negligência, ele frequentou vários orfanatos e, portanto, todas estas experiências que pecaram no sentido em que não houve o estabelecimento de relações seguras, não houve o estabelecimento de relações baseadas no amor e claro que tudo isso acabou por afetar aquele que foi o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E por isso é que nós vamos encontrar algumas situações ao longo do seu crescimento, nomeadamente aquilo que é retratado no filme. Também no filme é dado um grande enfoque naquilo que é a questão terapêutica, ou seja, aquilo que acontece é que o Will é identificado por um professor que consegue perceber que o Will é muito inteligente, ele tem muitas capacidades intelectuais, mas que eventualmente acaba por não as conseguir usar da melhor forma ou para o seu benefício, porque tem depois outras dificuldades que acabam por afetá-lo. E aquilo que acontece é que o professor, ao identificá-lo, acaba por querer ajudá-lo e acaba por querer, de alguma forma, dar-lhe o suporte que ele precisa para se desenvolver. E aqui que entra a tal questão terapêutica. Aquilo que nós assistimos no início do filme é que existe uma série de terapeutas que desistem do Will, que não querem continuar, que supostamente dizem que não conseguem continuar, e aquilo que acaba por acontecer é que depois existe um último terapeuta que ele sim acaba por conseguir ajudar o Will, que vai ser neste caso o Sean. Importa então agora falarmos daquela que foi a infância do Will, ou seja, é importante, e isto é com o Will e é com tantas outras pessoas, que é o quão melhor nós conhecermos a forma como aquela pessoa cresceu, aquela pessoa se desenvolveu, quais foram as suas experiências ou a ausência delas durante aquilo que foi o seu período de infância, tanto mais fácil será para percebermos aquela pessoa e talvez para compreendermos alguns comportamentos, em que por vezes é mais fácil compreender e perceber o porquê daquela personagem no sentido que estamos aqui a falar de filmes, mas na vida real, digamos assim, podemos conseguir perceber melhor o porquê daquela pessoa se comportar daquela forma, o porquê daquela pessoa ter determinadas dificuldades, se nós soubermos aquilo que aconteceu durante aquilo que foi o seu crescimento. O que é que acontece no caso do Will? O que acontece é que, como eu vos disse anteriormente, o Will teve a ausência daquilo que é uma relação de amor, por exemplo, entre cuidador e a criança, entre pais e filhos, avós e netos, conforme aquele que é um ambiente em que a pessoa cresce. E aquilo que acontece é que houve a ausência desse estabelecimento de relações seguras. Aqui, quando nós falamos em relações seguras, estamos a falar de uma relação em que ambas as partes sabem que existe amor, sabem que pode existir a possibilidade de um afastamento temporário, mas que isso não invalida a continuidade da relação, sabem que aquela pessoa está ali quando for preciso, mesmo que não esteja presente fisicamente naquele momento, nós sabemos que aquela é uma relação que, quando nós precisarmos,
ela vai estar presente. E depois, claro que houve também muitas questões associadas à ausência de experiências e, infelizmente, também a vivência de experiências traumáticas, como o facto de ser vítima de abusos, de físicos, psicológicos. Tudo isto, ou seja, todo o conjunto de situações que foram acontecendo ao Will durante o seu crescimento, fez com que agora, na sua vida pré-adulta, tenha dificuldades em estabelecer, por exemplo, uma relação com um outro adulto. Porque aquilo que acontece, e já vamos mais à frente a falar sobre isso, é que ele não tendo experienciado o que é uma relação segura, vai ter dificuldade em criá-la. Portanto, tudo isto acaba por ser uma causa-consequência que naturalmente acaba por se evidenciar na sua vida adulta. Portanto, lá está, pode existir aqui uma predisposição para determinados comportamentos em função daquilo que foram as nossas experiências na nossa infância. O que é que nós conseguimos também identificar em relação ao Will? Ou seja, por tudo o que aconteceu durante a sua infância, nós conseguimos também identificar que ele tem dificuldade em reconhecer aquilo que são os seus méritos, as suas capacidades, porque lá está, isto também é algo que, se não for reforçado ao longo do desenvolvimento, se não houver este reconhecimento em relação à criança de que sim és capaz, de que sim tu consegues, claro que depois, durante a vida adulta, isto vai refletir-se, lá está, como tantas outras coisas que se refletem depois, mas aqui acontece esta tal de dúvida por parte do Will em relação àquilo que ele é capaz. E depois, lá está, também em relação ao tal estabelecimento de relações sociais e emocionais. Depois, existe também uma outra questão muito importante que acaba por ser refletida neste filme em relação ao Will e, infelizmente, nós conseguimos também identificar isto em outras pessoas que eventualmente vocês conhecem, que é quando a criança ao longo da sua infância é vítima, por exemplo, de maus tratos, de negligência, de abusos físicos, abusos psicológicos, muitas vezes aquilo que acontece é que a criança interpreta essas ações, esses comportamentos, como sendo algo, entre aspas, normal. Ou seja, aquilo que acontece é que a criança acaba por se sentir responsável por aquilo lhe ter acontecido, acaba por considerar que sim, aquilo fez sentido porque ela merecia que aquilo tivesse acontecido, porque era certo ela ter sofrido aquelas ações, aqueles comportamentos, e isto infelizmente acaba por depois continuar durante todo o desenvolvimento, enquanto não houver, claro, a devida reconstrução destes pensamentos, e portanto durante toda a vida acaba por ter essa ideia de que aquilo aconteceu por uma razão, em como houve essa necessidade de acontecer. E mais concretamente, em relação, por exemplo, a esta questão da dificuldade de estabelecer relações sociais, relações profundas, nós, no caso do Will, encontramos a tal questão com aquilo que é a dificuldade em ele estabelecer a relação com a Skylar, que será aqui depois a sua namorada, mas que inicialmente, enquanto ele não está a conseguir desenvolver estas capacidades, ele sente muita dificuldade em estabelecer esta relação. Portanto, como vocês já perceberam, existe aqui uma série de associações àquilo que é a ausência de uma relação segura, como eu vos disse inicialmente. Esta questão está muito relacionada com aquilo que eu irei falar posteriormente sobre esta tal presença de uma eventual perturbação de vinculação. Mas antes de chegarmos lá, vamos tentar perceber quais são alguns sintomas que nós podemos reconhecer no caso do Will e eventualmente também podemos reconhecer noutras pessoas ao nosso redor que acabam por explicar esta dificuldade de estabelecer estas relações. Sintomas que nós podemos aqui identificar no filme em relação a Will. Temos a presença de vergonha, a presença da dificuldade em controlar emoções, também comportamentos impulsivos e comportamentos autodestrutivos. Lá está a tal dificuldade em manter relações positivas, em manter uma relação social com alguém, com um par, com amigos. Ainda também o sentimento de inferioridade, ou seja, um complexo de inferioridade, alguns comportamentos agressivos e também a presença de alguns mecanismos de defesa que já lá iremos a esta parte. Portanto, estes são assim os sintomas que nós conseguimos identificar em relação ao Will para que consigamos chegar àquilo que será o seu, entre aspas, diagnóstico. O que é que nós podemos de alguma forma aqui identificar neste filme? Nós podemos encontrar uma relação com aquilo que será uma perturbação de vinculação, ou seja, uma dificuldade em termos de tal estabelecimento de relações. E aqui, se tiverem curiosidade, provavelmente até já ouviram falar da experiência de Ainsworth, que se chama A Situação Estranha, que basicamente ela faz uma experiência com várias crianças, vários pais, e aquilo que ela identifica são diferentes estilos de vinculação.
Então, no caso de Ainsworth, ela identificou estilos como, por exemplo, vinculação segura, vinculação evitante, vinculação ambivalente e vinculação desorganizada. E aquilo que identificou como sendo o tipo ou o estilo de vinculação mais comum é a vinculação segura, felizmente, que é o tal estilo de vinculação que eu vos falei inicialmente. No caso do Will, aquilo que muitos profissionais, conforme as pesquisas que eu fui fazendo, muitos indicam que está presente aqui um estilo de vinculação evitante. Por exemplo, na experiência de Ainsworth, se vocês verificarem, quando ela identifica um estilo de vinculação evitante, ela refere-se ao facto de, por exemplo, na sala onde está a criança, o estranho, digamos assim, e o pai ou a mãe, sempre que existe, por exemplo, a ausência ou até mesmo a presença de ambos, pai e estranho ou mãe e estranho, aquilo que acontece é que a criança não demonstra qualquer tipo de preferência. E aqui, lá está, aqui nós podemos associar este estilo de vinculação a um comportamento por parte dos cuidadores, como um comportamento abusivo, um comportamento negligente, que acaba por, lá está, não construir esta vinculação com a criança. E isto é de facto aquilo que acontece com o Will, que é, ele sente muita dificuldade em, por exemplo, pedir ajuda, e isto está totalmente relacionado com este tipo de vinculação, e acaba por sentir dificuldade em estabelecer uma relação, porque no fundo aquilo que acontece é que ele tem medo que aquela relação acabe por não ser duradoura, acabe por ser uma relação como tantas as outras, que infelizmente ele foi experienciando ao longo do seu crescimento, foram momentâneas, portanto que não houve ali qualquer tipo de durabilidade. E muitas vezes o que acontece às pessoas que experienciam este tipo de vinculação é que acabam por querer apenas se relacionar com elas próprias, porque aquilo que elas sentem é que elas nunca se abandonarão, entre aspas, a si próprias, e portanto é preferível não estabelecerem relações com outros, porque o medo vai estar sempre presente. Depois, uma outra perturbação que foi também identificada, mas que essa acaba por não ser tão falada pelos profissionais, é uma perturbação de stress pós-traumático, por tudo aquilo que vivenciou, ou seja, o facto de passar por muitos orfanatos, o facto de ser vítima de violência, de negligência, e isso pode também, de alguma forma, trazer aqui a presença de uma perturbação de stress pós-traumático. Mas essa eu não irei explorar, porque também não é muito explorada pelos profissionais que analisaram este filme, por isso vamos mais focar-nos nesta tal questão da vinculação. Ou seja, focando-nos nesta questão, o que é que é importante haver aqui, e isto serve para todas as situações, que é, sempre que existe uma pessoa com estas dificuldades, é importante que se construa ou até que se faça uma reconstrução daquilo que é o reconhecimento do amor, aquilo que é o reconhecimento de uma relação que pode ter uma durabilidade no tempo, aquilo que é a confiança, ou seja, reconstruir este conceito do o que é estabelecer a confiança no outro, o que é sentir a confiança do outro. Tudo isto, todos estes pontos acabam por ser aqueles que, entre outros, claro, vão ser focados na questão terapêutica, para que estas pessoas consigam desenvolver essas capacidades, porque é possível, apenas precisam de ajuda para fazê-lo. Há pouco também vos falei dos mecanismos de defesa, e isto também acaba por ser muito evidenciado durante esta intervenção terapêutica no filme, que é a presença, por exemplo, da negação, e aqui a negação nós podemos imediatamente encontrar associada à questão da relação que ele tem com Skylar, que é, ele prefere negar aquilo que sente por Skylar, porque lá está, por todas estas questões que nós fomos falando, portanto é um mecanismo de defesa que o Will usa. Outro mecanismo de defesa que o Will usa é a racionalização. Ele acaba por preferir mentir sobre várias situações aos seus amigos, para acabar por esconder de alguma forma os seus receios, os seus medos, e claro, acabar sempre por esconder aquilo que é a verdade sobre si próprio, por exemplo. E no fundo, lá está, ele acaba por usar um outro mecanismo de defesa que se chama o displacement, que é quando ele acaba por, de alguma forma, entre aspas, empurrar as pessoas da sua vida, ou seja, acaba por afastá-las. Por tudo isto nós fomos falando, pelo tal medo de que, ao estabelecer aquela relação, ela eventualmente
naquilo que é a sua ideia, naquilo que é a ideia do Will, ela vai acabar por terminar e, portanto, não vale a pena investir porque eu não quero ser abandonado. Portanto, esta é a ideia do Will. Portanto, durante a terapia nós vamos vendo estes mecanismos e existe uma situação muito interessante no filme, que é uma das primeiras, se não mesmo a primeira sessão terapêutica com o Sean, que é o tal terapeuta que consegue ficar com ele e que consegue ajudá-lo, que é, existe um momento em que o Will está de alguma forma a tentar confrontar, provocar o Sean, o seu terapeuta. Isto porque é mostrada a imagem, por exemplo, de um quadro desenhado por Sean como se fosse, entre aspas, um marinheiro solitário, e ele começa a provocá-lo sobre esse quadro, a tentar de alguma forma obter uma reação. Aquilo que acontece, que não é o cenário ideal, mas aquilo que acontece é que Sean realmente reage de uma forma agressiva fisicamente e claro que aqui nós não nos podemos nunca esquecer que, claro que o terapeuta tem muito treino, trabalhou e estudou para enfrentar este tipo de situações, mas no fundo é um ser humano, ou seja, não quer dizer que é normal, mas infelizmente isto pode acontecer, pode haver um momento em que a pessoa, sendo humana como é, acaba por não conseguir controlar as suas emoções, os seus impulsos e acabar por ter esta reação. No mundo real não é de todo o mais adequado, pela tal questão do estabelecimento entre cliente e terapeuta, mas aquilo que acontece depois desta reação do Sean é um dos momentos mais importantes no estabelecimento desta relação, que é Sean, apesar de ter tido aquele comportamento, ele acaba por fazer aquilo que é a marcação e a confirmação de que isto aconteceu, mas eu estou aqui na mesma e eu vou continuar contigo e eu vou marcar uma nova sessão contigo. E aquilo que acontece neste momento é aquilo que nós chamamos de consistência, que é importante, principalmente para estes pacientes que têm alguma dificuldade em estabelecer estas relações seguras, é importante que exista uma consistência naquele que é o processo terapêutico. Por exemplo, imaginem, se a primeira consulta foi uma terça-feira às 5 da tarde, então próxima semana vamos marcar o mesmo dia à mesma hora, daqui a 2 semanas o mesmo dia à mesma hora. Isto, apesar de ser de alguma forma indireto, nós aquilo que estamos a transmitir enquanto terapeutas é que eu vou manter esta consistência contigo porque eu estou aqui para ti e eu estou aqui para te ajudar e tu vais perceber isso mais tarde. Portanto, apesar de ele ter tido essa reação não muito agradável, ele acaba por, entre aspas, corrigi-la e fazer aquilo que é certo. Durante o processo terapêutico existem outras questões que são muito interessantes, nomeadamente existe um momento na terapia em que o Will começa de alguma forma a tentar dizer que ele não quer aquela relação com a Skylar porque ela não é perfeita. E aqui o que é que acontece? No fundo, aquilo que ele está a dizer é que ele não é perfeito e ele não vai conseguir, ou seja, o pensamento do Will é que ele não vai conseguir manter aquela relação porque ele não é perfeito para aquela relação. Há uma frase de Sean, portanto do terapeuta, que acaba por ser muito interessante neste momento, que é: mas talvez sejam perfeitos um para o outro. E aquilo que o Sean quer fazer é que o Will reflita nesta sua ideia de perfeição e lá está, de tal medo que está escondido, para que ele perceba que eventualmente aquela pessoa, portanto a Skylar, que está ali e que está a demonstrar que tem este sentimento por ele, será uma relação que provavelmente será uma relação segura, ou seja, será uma relação, entre aspas, perfeita, na medida em que pode ajudar o Will na construção destes tais sentimentos, na construção destas relações e, quem sabe, acabar por fazer com que ele perca este medo, este receio de abandono e acabe por acreditar e confiar, por exemplo, em Skylar. E, portanto, ao longo do processo terapêutico existem várias técnicas que são usadas por Sean e que, felizmente, aquilo que nós conseguimos ver no filme é que, no final, aquilo que acontece ao Will é que ele acaba por desenvolver as suas capacidades, acaba por ultrapassar este sentimento de que ele estaria melhor sozinho, por exemplo, acaba por construir e desenvolver estes sentimentos de amor, de confiança para com as outras pessoas, nomeadamente em relação a Skylar.
e portanto assistimos aqui a uma evolução daquelas que são as suas capacidades sociais, suas capacidades emocionais, e aquilo que nós conseguimos retirar deste filme é o quão importante é existir um processo terapêutico, seja neste tipo de situações, seja em outros. Ou seja, aquilo que eu gostava que vocês retirassem deste filme e deste episódio é que, por mais que nós, outras pessoas que vocês conhecem, por mais que possamos acreditar que não vale a pena, que nós não conseguimos desenvolver, sei lá, por exemplo, que nós não somos capazes de criar uma relação amorosa, que nós não somos capazes de estabelecer relações sociais, no fundo aquilo que eu gostava de transmitir é o quão benéfico é nós termos a possibilidade de frequentar, por exemplo, consultas para acompanhamento psicológico, o quão benéfico é nós termos um processo terapêutico que nos ajude a tornarmos-nos melhores pessoas, a conseguirmos conhecermos-nos melhor, a conseguirmos perceber que eventualmente existem aqui uma série de capacidades que nós não reconhecemos, que nós não acreditamos e que com a ajuda de um profissional elas vão acabar por, entre aspas, florescer. Portanto, acreditem em vocês, no fundo é isto que eu vos quero dizer, e acreditem que por vezes é importante nós reconhecermos que a presença de uma outra pessoa, de um profissional, é útil para nos ajudar a desenvolver estas capacidades. E por agora, estas são as principais mensagens que eu gostava de deixar-vos. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. Demorou um pouco a chegar, confesso que esta foi a segunda vez que eu gravei este episódio, por isso muito obrigada por terem estado aí desse lado, por continuarem a apoiar este canal. Eu quero trazer-vos mais conteúdo e irei trazer-vos mais conteúdo, portanto é acreditar. Eu desejo o resto de um bom dia. Tchau!